Oi, Pri, tá me vendo aí? Olá, Sara, tô te vendo, tudo bem? Tudo jóia e você? Tudo bem. Pessoal, você que tá aqui assistindo a esse bate-papo aqui, eu quero dar um oi pra vocês, tá bom? E hoje eu vou fazer um bate-papo com uma aluna do meu curso de inglês. Por favor, aluna linda, se apresente para o pessoal, fala onde você mora, qual que é a sua profissão. Bom, meu nome é Priscila, eu sou de Minas, nasci em Poços de Caldas, sul de Minas, né? Vocês já vão perceber pelo sotaque, não dá para esconder. Eu sou fisioterapeuta já há quase 18 anos e eu sou especialista em ergonomia. Atualmente eu trabalho numa multinacional coordenando o programa de ergonomia e de inclusão na cidade de Joinville, Santa Catarina. Legal. E a Priscila, gente, ela tem uma história muito legal para contar sobre o resultado que ela tá tendo com o curso. Você vai descobrir por que que ela voltou para casa, voltou do trabalho para casa dela chorando depois que ela chegou, concluiu 26% do curso apenas. Por que que o curso fez ela chorar, né? Então, para começar aqui o nosso bate-papo, Pri, me conta qual era a sua experiência com inglês antes de começar o curso da Sara Lilian. Bom, eu já frequentei aulas de inglês, aquelas aulas tradicionais em sala de aula com outros alunos, né? Comprando materiais, aqueles livros, a gente tinha que fazer várias lições. Então, até comentei com a Sara que eu fazia, sempre fui bem nas provas de gramática. Tirava 8, tirava 9, 9,5. Só que não evoluía a partir disso. Então, eu sempre fiquei só naquele verbo to be e aquelas coisas, né, de aula tradicional. E contando todas as vezes ali, porque eu cheguei a interromper o curso, voltei geralmente aos sábados, e ao todo foram 5 anos. Só que eu não tinha conversação. Eu não conseguia entender e eu não conseguia me expressar de forma alguma, apesar de ter todo esse tempo em inglês, né? Então decorou bastante gramática, mas não treinou tanto o ouvido e a fala e aí ficou travada, né? E então você não tinha assim tempo de sobra para se dedicar no curso de inglês. Você fazia de sábado, que devia estar descansando, estava estudando. Então foi puxado, né? É, é um sacrifício porque acaba que aquela aula só voltada em gramática, ela não gera prazer, assim, porque você tem que decorar, você tem que prestar atenção e ficar pensando, eu vou usar esse artigo ou esse? Qual que é a forma do verbo? Então você tem que ficar pensando no inglês e na verdade, pelo método que eu estou fazendo agora, né, pelo seu método, tem que ser uma coisa que flui naturalmente. Então Uhum. essa é a principal diferença, né? Então por isso que eu não conseguia evoluir no inglês e eu não conseguia conversar em inglês. E além de me dedicar muito tempo, porque é duro, né? Você estudar 5 anos para não sair com o resultado que você desejou, né? Esperou. E além do tempo, também foi bastante dinheiro, né? A gente investe mensalidade, material, é um custo alto, né? Sim. Tempo, custo, deslocamento, né? Então tudo isso, hoje em dia eu não tenho paciência para enfrentar uma sala de aula para ficar com curso de inglês e outras pessoas, aí você tem que sempre acompanhar o ritmo de toda a turma. Então isso aí também, se é uma pessoa que está se desenvolvendo um pouco mais, você tem que Você fica até constrangido, né? esperar o progresso do restante. Então é mais complicado, né? Uhum. E agora você contou pra mim, e você sabe que quando eu fui procurar um método para aprender inglês, eu também, a minha questão era essa, eu não tinha condições de frequentar uma escola por 5 anos para aprender, e foi por isso que eu descobri isso e consegui destravar também meu inglês em pouco tempo. Aí você entrou nessa multinacional para trabalhar, e me conta, antes de começar a fazer o meu curso, você já participava de reuniões em inglês? Porque multinacional, dependendo da área, você até tem contato com a outra, né, com a parte internacional aí da empresa ou não. Como que era no seu caso, como fisioterapeuta? Eu cheguei a participar de algumas reuniões corporativas e algumas reuniões globais. Agora eu participo num volume maior até. E minha maior frustração todas as reuniões têm material lá, tá passando material lá no PowerPoint e tal.
E pelo material eu conseguia entender o assunto que pelo menos estava sendo comentado, mas eu não entendia os comentários do palestrante, de quem estivesse passando aquele material, e a maior frustração é quando era alguma coisa engraçada. Ai, já passei por isso. E você fica assim, eles estão rindo do quê, né? Ai, a gente fica se sentindo muito bobo, né? Eu vou aprender que eu vou rir junto com o pessoal. Eles vão rir, eu vou saber o que eles estão falando. É, porque enquanto tá todo mundo sério, ninguém sabe se você tá entendendo ou não. Agora, quando todo mundo ri, fica estampado na sua cara que você não sabe falar inglês, né? Eu já passei muito por isso. E pra mim, sem dúvida alguma, a pior situação que existe é a piadinha e você fica lá, tipo... Então, não sei, né? Ou você dá aquela risadinha atrasada, né? Nossa. Nem sabe do que é. E aí você achava que as pessoas falavam rápido e tal, não conseguia absorver aquilo, né? E nessa que você viu que você precisava aprender inglês mais do que nunca, né? Porque ele estava presente aí no seu dia a dia e que você não queria mais frequentar uma escola de inglês, você me encontrou, provavelmente no anúncio do Facebook, foi assim, né? Foi. E aí se identificou com o método, com a minha história e acabou se matriculando no curso. E aí você contou pra mim, porque quem não sabe, ela me mandou um depoimento por áudio. E aí eu falei, não, você vai ter que contar essa história pra todo mundo, vamos marcar um bate-papo aqui. Mas você me contou que quando você estava com o curso concluído em 26%, então começou a fazer até que pouco tempo que estava fazendo o curso, apenas 26% do curso concluído, isso foi algumas semanas atrás, você recebeu um convite. Então conta pra gente que convite foi esse. Lá no trabalho eu recebi um convite para participar juntamente com uma equipe de desenvolvimento lá da engenharia global. Eu falei, né? E eu tinha que explicar para eles a metodologia que a gente tem implantada aqui, principalmente adequada aos projetos. Então a gente vai fazendo as adequações dos postos de trabalho, atendendo os requisitos de ergonomia. Só que a equipe era toda dos Estados Unidos. Então, aí eu montei já o material em inglês, só que eu peguei umas ajudinhas com o Google Tradutor lá. Uhum. Montei. E aí, na hora de apresentar, quem me fez o convite foi interpretando, né? Eu falei, eu não vou explicar em inglês. Não estou preparada ainda para falar, né? Mas o que eu achei mais interessante é que eles, ao fazerem as perguntas para mim, eu já conseguia entender o que eles estavam perguntando antes do tradutor. Do meu amigo lá fazer a tradução para mim. Eu já estava entendendo, eu já tinha entendido o que eles tinham falado e aquilo foi muito legal. Algumas coisas eu tentei conversar com eles depois da reunião, porque assim, a reunião se estendeu um pouco e eles ficaram interessados na metodologia nossa aqui. E aí eles vinham puxar assunto comigo e eu falava assim, I don't speak English. E mesmo assim eles iam insistindo e querendo falar e queriam saber desde quando estava implantado o programa. E eu fui me virando assim, meio... Igual criança quando começa a falar, não consegue falar a frase toda, fala palavras ainda isoladas, né? Foi mais ou menos a minha conversa com eles, mas eles sabiam que eu não sabia falar inglês. Mas foi muito legal, foi a primeira experiência que eu tive assim com um nativo. Você conseguiu responder algumas perguntas sozinha? Você conseguiu responder algumas perguntas sozinha? Eu consegui. É mesmo? Então você falou inglês, né? Mesmo que ainda não estava com a estrutura perfeita, mas com o vocabulário que você já treinou aí para falar e tal, deu para responder alguma coisa também? Deu para responder, porque não foi todo momento que eu tinha o outro amigo meu junto comigo. E eles queriam saber algumas informações, eu me virei nos Nada como tá obrigada, nada como ser obrigado a falar para sair, né? Que legal. Mas foi muito legal aquilo, aí eu fiquei muito contente. Até eu comentei, eu falei, nossa, eu fui para casa tão feliz pela situação e por ter entendido, assim, logicamente eu não consegui entender tudo, mas eu acredito que uns 40%, 50% eu consegui entender e eu consegui me comunicar. E aí eu vim embora muito feliz e chorei até. Eu chorei. Quem olhou você na rua falou, pronto, coitada, foi demitida, né?
O cachorro eu já morreu. tava com as minhas coisas, meu computador, minha mochila, fui embora chorando. No mínimo, essa Lara foi desligada, né? Coitada dela. Olha, e depois de viver essa experiência, né, de sentir o prazer da vitória, de provar para você mesma que você é capaz, porque depois de 5 anos de estudo, a gente começa a duvidar da gente mesmo, né? Eu falo isso porque eu tenho muitos alunos que às vezes falam, nossa, acho que eu tenho um problema com o inglês, porque eu estudo tanto, há tanto tempo, e eu não consegui aprender. Então, depois de perceber que você é capaz de aprender, isso dá uma turbinada ainda mais para querer fazer, para querer chegar no fim e provar para você mesmo que você conseguiu, né? E foi muito legal quando eu ouvi que você falou, Sara, eu voltei para casa chorando, acho que as pessoas acharam que tinha acontecido alguma coisa, porque eu senti essa sensação, eu não chorei, mas a primeira vez que eu viajei, que um americano, porque aí como era a minha primeira vez, eles falaram, sua primeira vez aqui? Eu falei, primeira vez, tal, aí no meio da conversa eles me paravam e falavam, mas você tá morando em algum lugar dos Estados Unidos, mas é a primeira vez na cidade de Nova York? E aí quando eles elogiavam meu inglês, porque achavam que eu tava morando e tinha aprendido em outra cidade, essa mesma sensação, assim, eu não cabia dentro de mim e falava, gente, peraí, eu só estudei 4 meses, e o pessoal acha que é mentira, falando, é impossível aprender inglês em 4 meses. Legal. Eu aprendi. É muito legal, a gente começa a entender e se arriscar, né, a conversar, é muito gostoso. E você fez o mais importante, que é topar o desafio, né? Lógico que você tinha alguém para te ajudar na apresentação, mas muita gente acha que nunca tá preparado. E o único jeito da gente se preparar para falar em público é falando a primeira vez, né? Ainda mais em inglês. E você vê que ninguém julga a gente mal, né? Como é que eles te trataram? Não, trataram super bem. Aí tinha algumas palavras que eles tentavam falar em português, por exemplo, quando a gente falava assim, a pessoa chegava e nós perguntávamos ali, o pessoal falava, how are you? E aí eles falavam assim, muito buenos. Eles também tentando falar em português. Um ambiente bem gostoso, assim. Foi bem legal. É, isso mesmo. E agora, quando eles voltarem, você tem amigos para treinar o seu inglês, vocês vão cada vez tendo mais afinidade, seu vocabulário vai aumentando e as chances são melhores. E essa é a pergunta que eu queria te fazer agora. Depois que rolou essa experiência, como ficou sua visão com relação à importância do inglês para sua carreira dentro de uma multinacional? Tem mais oportunidades? Eu fiquei bastante empolgada, assim, e eu caí na realidade, na verdade. Falei, nossa, vai abrir portas para mim, eu tenho inglês, eu consegui entender, eu consegui me expressar, porque eu vou conseguir participar de projetos agora não só locais, não só corporativos, mas projetos globais, né? Então eu vi uma possibilidade de crescimento profissional. E eu recebi esse convite para participar dessa equipe global de desenvolvimento, então agora, mais do que nunca, eu preciso ter o inglês afiado, né? Legal. Na prática, como você fala, inglês na prática. É isso aí, que é o que importa, né? Não adianta a gente só saber teoria e não poder usar no momento que mais precisa, que é a prática, é o dia a dia, né? Entender e falar. E eu quero te agradecer, Pri, muito, muito, imensamente pelo seu tempo, por ter deixado o seu filhinho aí um pouquinho com o papai para dedicar o seu tempo. Você sabe por que você tá aqui, a gente já tinha combinado a nossa ligação e eu falei para ela, Pri, vamos mostrar para os nossos alunos que às vezes ficam desanimados no meio do caminho, para quem tá em dúvida com relação ao método, que funciona, que com menos de 30% do curso, ela conseguiu fazer uma comunicação, as coisas aconteceram, ela aprendeu um pouco de vocabulário, ela entendeu, é óbvio que porque você tinha já estudado um pouquinho de inglês, mas chegou a entender 40% do que as pessoas estavam falando, 50%, e não chegou nem na metade do curso. Então dá para aprender muita coisa, dá para evoluir demais o inglês, e você é a prova viva disso. Mas eu vou te fazer um desafio, Priscila. Quando você terminar o curso, você gravar um depoimento em inglês
com uma mensagem para o pessoal, pelo menos uma mensagem aqui em inglês, para o pessoal ver o final dessa história. Vão falar, caramba, deu certo mesmo. Eu sei que vai dar, por isso eu tô fazendo o desafio para você, porque você vai fazer isso, vai tirar de letra aqui, e o pessoal vai ficar muito feliz de ver o fim dessa história, né? O próximo capítulo. Tá joia. Desafio vai ser cumprido. Legal. Pri, um grande beijo, obrigada, viu? Ô, Sara, eu que agradeço. Eu só queria deixar uma mensagem final para as pessoas, assim, que o grande diferencial é a gente não esperar ter tempo para fazer aulas de inglês. Assim, eu tenho uma vida super corrida, estava comentando com a Sara, estudo no banheiro, estudo limpando casa, cuidando do meu bebê, assim, vou escutando o áudio, vou fazendo. E assim, não espere ter tempo. O tempo passa para todo mundo, para quem estuda e para quem não estuda. Fala então, como que é a sua rotina hoje, só para o pessoal entender que você trabalha, é mãe de um menino de quantos anos? De 2 anos e 7 meses. Que mais? Encerrei o mestrado já há poucos meses, mas ainda tenho que fazer uma finalização. O meu esposo está no último semestre de engenharia, está fechando o TCC também, então é bem corrida a nossa vida. E aí o inglês entrou no meio disso tudo. Caramba! E a gente aprende a se organizar, estuda no chuveiro, estuda dirigindo e por aí vai. É para isso que a tecnologia veio, gente, para facilitar a vida da gente. Até falei para Priscila que eu também gosto, enquanto eu tô tomando banho, a gente aqui tem pouco tempo, então enquanto eu tô me arrumando de manhã, eu vou adiantando e às vezes eu preciso escutar alguma coisa. Então eu até comprei uma caixinha de som porque eu grudo lá no vidro do meu banheiro, dentro do box. Ele é Bluetooth, né? Então eu ligo o Bluetooth lá e aí eu fico escutando o que eu preciso escutar e tal. Então a gente tem que adaptar, usar a tecnologia para aquilo que a gente precisa, para otimizar o tempo que a gente tem. Então você é um exemplo, parabéns pela sua dedicação, pelo seu esforço, por estar fazendo a sua parte. E só tem uma coisa que acontece para quem se esforça, né? O sucesso é inevitável. Então você sabe que você vai colher os frutos do seu sonho, vai destravar seu inglês e vai ter muito sucesso ainda na sua empresa, mais ainda, né? Vai conseguir evoluir ainda mais dentro da companhia. Parabéns, viu, Pri? Obrigada, foi um prazer mesmo conhecer esse método e me ajudou bastante. Eu estou muito feliz e eu recomendo para todo mundo mesmo. Obrigada, amor, muito obrigada pelo seu depoimento, uma excelente noite para você e a gente volta a se falar o quanto antes, tá bom? Para ver você conversando em inglês linda, maravilhosa. Tá joia, um abraço. Um beijo, tchau. Tchau, tchau.